dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente amanheceu, a gente pernoitou aqui em Madrid, né? A gente chegou ontem. Chegamos ontem, já ao final da noite, final da tarde, né? Final da tarde. Aí a gente conseguiu ir só no supermercado e a gente foi procurar algum lugar para ficar, né? Então a gente usa o aplicativo Park4Night, né? Que é o que dá alguns lugares mais seguros pra gente. Seguros, que lá as pessoas comentam quem já dormiu no local, né? Então a gente geralmente usa esse aplicativo. Então a gente foi olhar o aplicativo, né, do Park4Night, ver se tinha mais alguma indicação. Então a gente viu uma outra indicação, que é essa aqui onde a gente pernoitou, né? Que fica o estacionamento. É do lado de um parque, o pessoal tá caminhando, traz os cachorros aí para fazer um passeio. E tava dizendo que era tranquilo, né? Teve uma pessoa aí que passou até uma semana aqui, só que, claro, não foi nesse período de verão, que é onde recebe muito e ele, mais ó, pessoas, mostrar pra vocês, né? É um estacionamento bem amplo. Ele vai para esse lado, ali do outro lado tem uma áreazinha para cães. É até bonito, muito. E para cá também tem mais estacionamento. E só que antes da gente estacionar, a gente ainda foi dar uma voltinha, né, para ver como era aqui. Foi, a gente pegou os meninos e saímos andando para ver. Ali para frente tem um café, o pessoal tava até fazendo tipo um camp, botou no gramado uma toalha, né? E tava... Não, e a gente veio... Como também ainda tem um fator que era sexta-feira, né? Então mais pra frente lá tava tendo muito movimento, tinha uns cafés, uns bares que estavam com bastante funcionamento. Então a gente falou, vamos estacionar mais distante, porque aí fica sossegado. E realmente estava bem sossegado, a gente estacionou assim embaixo de uma árvore, porque a gente pensou já quando amanhecesse fosse ficar na sombra, né? Já que inclusive ainda tá sombra. Isso, já que tá 1h da tarde, ainda tá sombra. Tá muito quente, a gente tá aqui ainda, a gente acabou de acordar, na verdade. A gente não conseguiu dormir. A gente acabou acordando, o quê? A gente não dormiu a noite toda, a gente acordou agora meio-dia, eram né? mais 5h da manhã. Não, mais de 5 horas. Eu, pelo menos, fui dormir mais de 5 horas, porque, na verdade, gente, a gente passou a noite mais tensa, assim, durante todo esse tempo que a gente já tá viajando. Foi a primeira noite que a gente passou muita tensão mesmo. Eu, pelo menos, me tremia muito, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Porque quando a gente foi dormir, a gente sempre fecha, verifica a van, tudo, se está tudo fechado, né? E o que acontece? E de repente, a gente estava muito cansado da viagem, né, do dia. O Edu logo adormeceu e eu ainda fiquei um pouco acordada. E de repente, eu ouvi barulho que chegou pessoas. Eu sentia som alto, falando alto. E pararam o carro bem do lado do nosso. Próximo a gente. Gritando, falando. Mas até então eu pensei, são pessoas que estão, né, se divertindo. Pelo horário, né? Tudo. A gente pensou que só que nessa altura festa, já era 1h da manhã. Isso já era mais ou menos quase 1h da manhã. Já era então eu fiquei quietinha, né, só ouvindo. Só que o nervoso, o susto, né, maior veio quando de repente eu senti na porta da frente como se desse um puxão. Aí eu pensei, não, deve ser o Thor, que o Thor dorme, né, e às vezes ele se mexe, então faz barulho. Muito embora o barulho fosse diferente, mas eu queria acreditar que era isso. Aí aquele puxão, tudo bem, eu permaneci quieta, né? De repente, fez de novo na porta da frente. Eu falei, não tá alguma coisa estranha. Aí ainda assim eu fiquei, né, observando tudo, não fiz alarde de nada, não chamei o Edu. Aí de repente aquilo fez assim, puxou, mas gente, é um puxão mesmo, tipo forçando a porta de trás. Eu falei, nossa, o Edu tá dormindo pesado, porque tava cansado, ele não percebeu. Eu falei, não, mas agora sim, isso não é o Thor, não adianta eu querer acreditar que porque não é. Nessa hora, gente, eu comecei a me tremer muito, eu já comecei a ficar muito nervosa, porque eu percebi que era uma situação que estavam querendo entrar na van. E aí, queriam abrir a porta, né? Forçar, para ver se dava certo, não sei o que. Na verdade, na minha cabeça, eu não sabia qual que era o pensamento deles, porque a gente ouvia muito barulho, sabia que eles estavam agitados, estavam bebendo, a gente conseguiu perceber, e eles estavam em redor da gente. De repente, chegou mais carros. A gente percebeu que em vez de chegou mais 2 ou 3 carros. Aquilo ficou em volta da gente. E a gente, nessa altura, eu já tinha chamado o Edu, né? Porque a gente ouviu de novo forçar e foi quando você percebeu que realmente estavam forçando. Forçou a porta de trás. Forçando a porta de trás. Eu estava deitado bem rente a ela ali, lá dentro.
Aí Realmente nessa hora, Opa, tô mexendo aqui, né? nessa hora ele levantou e começou a olhar, só que de dentro da van a gente consegue ter muito pouco percepção só pelo vidro da frente, porque a gente coloca a proteção a gente pra... bota o blackout, blackout. nos vidros da frente, né? Aí você não tem... Quem tá fora não consegue ver e quem tá dentro também bloqueia. E como o furgão aqui atrás é todo fechado, a gente não tem janela, a gente não tava conseguindo, só escutava muito o barulho, né, deles dançando, com a música alta, de repente abaixava a música, de repente aumentava de novo. E falavam muito alto e a gente percebia que eles estavam muito alterados. Então a gente não sabia qual que era a intenção deles, se eles queriam mexer com a gente, se eles estavam só vigiando ou de repente a qualquer momento eles iam fazer alguma coisa com a gente. Eu fiquei muito nervosa porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa. E eu comecei a chorar, fiquei angustiada, comecei a orar muito, e eu ficou em pé o tempo todo, olhando, observando. Eles vinham urinar bem ali próximo, né? Eu olhando pela janela, quando eu via, e estavam bem ali perto da grade. E... O que foi, cara? Nessa altura, eles perceberam que tinha gente dentro da... Porque o Romeu latiu, né? O Romeu latiu, depois o Thor dormiu. Ele não tempo, esboça barulho. O problema do Thor foi que depois de uns 40 minutos depois, o Thor queria sair. Aí ele começou a E aí ficar... foi onde ficou a tensão maior. Será que a gente abre a porta? Será que a gente não abre a porta? E eu fiquei ali em pé olhando para ver se eu conseguia ver alguma coisa. Não conseguia ver, só quando eles chegavam muito próximo da van. Mas depois de um período, assim, de 1 hora que eu fiquei ali em pé, e o Thor também depois já começou a latir, eu falei, a gente não tem muita escolha, eu vou ter que abrir. A gente ainda tentou segurar o máximo. Foi, tentei segurar ao máximo os meninos, porque a só... gente sai com eles de madrugada, que eles pedem, né? E a gente disse, vamos abrir. Só que nesse momento... Depois já não mexeram mais. Nesse momento a gente percebeu que, acho assim, como eles perceberam que tinham pessoas dentro da aí van, não mexeram mais. Eles continuaram fazendo o barulho deles, mas a gente percebeu que eles não queriam mexer com a gente, porque naquele momento a gente pensou assim, se eles quisessem mexer, eles já teriam feito alguma coisa, né? Porque já tinha passado quase umas 2 horas que eles estavam. Se eles quisessem aqui. Realmente fazer alguma coisa mal, eles tinham batido, feito forçar a gente a abrir, ou sei lá, Só que eles tinha quebrado o Eles vidro. estiveram tão perto da gente, ó, ali, aqui bem juntinho da van, eles vieram fazer xixi numa árvore, a gente tá aqui embaixo da árvore. Eles vieram fazer xixi por várias vezes. Os vestígios, Ali tem lata de cerveja. Várias, ali muito pertinho da van. E chegou um determinado momento que a gente tinha sacola muito aí, cheiro cerveja. forte, né? E E eles estavam fumando as coisinhas. Estavam Estavam alterados, deviam ter vindo da festa, acabou a festa, vieram pra cá, que já era tarde. Do outro lado da van eles vomitaram, não foi? Foi, do lado da van ali. Bem Eles ficaram aqui, rodeando a van aqui, toda. Né? Assim, depois Edu precisou realmente sair. Foi, depois que eu fiquei em pé ali 1 hora mais ou menos, tentando ver, eu vi que o foco não era... O primeiro foco deles era ver, depois eu fui entender mais ou menos a situação, né? O primeiro foco deles era ver se a van estava aberta, para tentar furtar alguma coisa. E depois que eles viram que tinha gente dentro, que eles aí começaram a ficar na deles, né? Beber, fazer as coisas, e eu percebi que eles só vinham ali me fazer xixi, voltavam, fazer xixi, voltavam. E só depois se irritando, né? Botando o som bem alto, falando, e gritando. Eu percebi que eles queriam incomodar a gente. Eu não sei se porque a placa não é daqui, viram que a gente é turista, né? Aqui no caso. E a gente percebia que as coisas eram feitas para realmente irritar a gente. Então... E depois desse período eu vi que não vamos, pelo menos na minha concepção, e depois sem ter muita alternativa, os cachorros latindo, tudo. Já era o quê? Já era umas 4h30. Já era quase 5 horas da manhã. Era umas 4h30 da manhã, eu falei, vamos sair que... Tava só 1 ou 2 carros? Tinha dois carros, mas praticamente todos jogados já, bêbados. Tinha uns 2 só, uma moça e um rapaz em pé e o outro sentado. E eu abri a porta e saí com o Thor. Aí já fiquei um pouco mais tranquilo, né, em relação a assim, essa... Olha, deixa fechada a van, eu travei. Foi, mas, eu assim, disse, fecha a van que eu vou ficar com o Thor aqui fora. Se eu não voltar em determinado tempo, tu aciona a polícia. E eu nessa hora, gente, o meu coração, porque eu falei, a minha vida tá aqui, não é?
Nossa vida é tudo isso aqui. É eu, ele, os cachorros, a nossa casa. Eu aqui. saí, aí eu vi onde eles estavam, né? Aí vi que eles também não ligaram muito, eu saindo da van, eu saí com o Thor depois, aí eu fiquei mais tranquilo. Andei com o Thor, ele fez as coisinhas dele, depois eu voltei, peguei o Romeu e saí com os meninos. E a gente se tranquilizou um pouco mais, né? E mesmo depois a gente fechou a van de novo E quando continuaram você entrou, depois, ainda. quando você entrou com o Romeu, tinha um rapaz mijando bem pertinho aqui da gente e ele ficou olhando pra dentro, ficou olhando insistente mesmo pra dentro. Aí o Edu entrou, a gente fechou, ficou sossegadinho e aí eu acho que eles já foram embora, era mais de 5 horas, foi a hora que eu, pelo menos, eu fui dormir era quase 6 horas, a hora que eu consegui realmente dormir. Edu apagou porque estava muito cansado e foi isso, minha gente. Pessoal, a gente estava até depois lembrando que antes da gente vir para cá, a gente também acabou vendo um vídeo de uma família que foi assaltada, assim, um furto como esses, assim, muito rápido, e era em Barcelona, né? A gente está em Madrid, levaram a mas bolsa, foi em Barcelona. levaram o dinheiro e depois devolveram os documentos na polícia, na esquadra. Né? Deixaram na rua e depois alguém achou e devolveu. Alguém achou e devolveu. Então a gente percebeu assim que nesse período é sempre muito difícil, que é o verão. Esse período do verão, onde tem muito turista, né? Em todos os países, essa troca de pessoas. O pessoal vai daqui para Portugal vem para cá, a Alemanha vem para Portugal. Entre outros países. E eles tentam aproveitar muito As pessoas são muito tranquilas, vindo, né? Às vezes você esquece o carro aberto, eles vão lá e puxa a porta. Se estiver aberto, eles levam as coisas. Ou então, se você está num carrinho normal, ele olha no vidro, vê se tem alguma mochila, alguma coisa, ele vai, quebra o vidro, leva. Então a gente são furtos, né? Levar suas pertences. Essa situação que também aconteceu com a gente para estar alertando vocês aí que estão viajando, os aventureiros. Cuidado onde ou você vai estacionar o seu carro. Sempre olhe nesses aplicativos, a gente mesmo olhando. Fortnite, né? Mas mesmo olhando, vocês veem que pode acontecer. Dá uma olhada no ambiente. Não deixem nada na frente. Assim como a gente poderia ter ficado e não ter acontecido nada, essas pessoas terem ido para algum lugar um pouco mais longe, elas vieram próximo da gente. E aí Ou poderia, Deus o livre, ter feito alguma coisa com a gente não sabe a intenção das pessoas porque elas estavam muito alteradas. Então era esse o nosso medo, né? Então, fiquem atentos, não deixem nada na frente, principalmente porque chama muita atenção. Tira as coisas da visão, não deixa nada visível. Tentem levar aparelhos, essas coisas, se der, bota numa mochila, leva consigo, não deixa. E a gente deixa esse alerta aí pra vocês. E é isso, minha gente. É verdade, viu? gente. Mas estamos aqui firmes e fortes, não vamos desistir do nosso sonho aí. É isso aí. Isso pode acontecer, infelizmente, mas quando a gente passa, a gente vê que é complicado, a gente fica assustado. Muito mesmo. Mas é isso, vamos pra frente. Então... E aí, gente, como a vida de aventureiro não é só coisa boa, para completar, a gente tá até agora não conseguiu tomar café. A gente tá sem gás, não sabe simplesmente o que aconteceu. Mas a gente tá passando uns perrenguezinhos. Fogo, hein? A gente ficou sem água. Ontem a gente saiu, não conseguiu encher a nossa caixa d'água. Depois saímos sem água de beber, conseguimos parar no posto, abastecemos, compramos água. Abasteceu, o posto cobrou dobrado, a gente tem até que ver isso. De ontem à noite, Ontem à noite, aqui em Madrid, a gente abasteceu com cartão. E quando foi à noite, eu fui olhar o aplicativo do banco, tinha 2 vezes cobrado. Não sei se alterou agora, vou dar uma olhada de novo, mas tinha para descontar 200 euros. Eu falei, como é que vai descontar 200 euros? A gente Foi abastecendo 100. Então, a gente tem que ver viagem. E a gente ainda tá sem água das tarefas, vamos ver se a gente acha louça, a torneirinha para encher, né? E agora sem gás, porque a gente não sabe. Nosso registro, acho que é o registro, né? O que conecta na botija, ele tá com problema. A gente vai na Repsol, porque ela é da Repsol, vamos ver se eles têm lá para trocar. A gente tem um fogãozinho daqueles de camping, senão a gente passa na Decathlon. A gente passa na Decathlon e compra o refilzinho para quebrar o galho aí, até a gente conseguir trocar também essa... Mas é isso, gente, não vamos desanimar. E é assim, pessoal, lembrando que aqui em Madrid, assim, é a primeira vez que a gente está vindo, pelo aplicativo que a gente olha, tem pouquíssimos lugares onde você pode, assim, parar, você não tem... Como é uma cidade grande, como é uma cidade muito grande, você não pode entrar com a sua autocaravana no centro. Pelo que a gente viu, tem até alguns carros que não podem entrar, tem que ter um selo de qualidade de combustível não pode poluir. Então a gente tentou achar um local
que é um pouco distante, não dá para ir andando para lá. Ou a gente pega o metro, só que a gente não pode deixar os meninos. Mas tem alguns estacionamentos pagos lá agora, que você pode deixar a carrinha e fazer a visita. Aquele estacionamento normal, né? Que você paga 4 horas, 2 euros, 3 euros. Pernoitou ali, ó, onde passamos em momentos de tensão. E aqui, ó. Pessoal, a gente tá saindo agora nesse momento dali onde a gente tinha pernoitado aqui em Madrid. E depois de analisar bastante, né, a gente acabou decidindo que a gente infelizmente não vai conseguir fazer os passeios que a gente planejou aqui para Madrid. Nesse momento não, porque a gente passou aqui uns 30 minutos pesquisando. O centro de Madrid, ele tem uma restrição em relação aos carros, né? Em relação à poluição. E estacionamentos são todos pagos e está muito quente, não tem estacionamento, pelo menos que a gente pesquisou aqui pelo aplicativo, não tem estacionamento Coberto, né? coberto, com árvore. E tem essa questão, essa dúvida que a gente está da emissão de poluentes do carro. A nossa vanzinha já tem uma certa idade, então eles falam que tem que ter uma etiqueta. E realmente então, a gente viu alguns carros com uma etiqueta verde na frente. Então, para não arriscar, para a gente não passar algum perrengue, algum problema, a gente vai seguir viagem rumo aí à próxima cidade, vocês vão acompanhar. Em outra ocasião a gente vem aqui com mais calma. A questão toda também é deixar os meninos sozinhos dentro da van. No inverno é mais tranquilo, a gente passar uma meia hora, 1 hora fora, mas agora está muito quente. Deve estar aí batendo o quê? Tá fazendo temperaturas aí com mais de 30 graus, né? Então a gente não deixa eles sozinhos. Por precaução a gente vai seguir viagem e na próxima vez a gente visita aí com mais calma. Mas é isso, minha gente, vamos seguir viagem e a gente vai mostrando aí pra vocês o decorrer do dia e ver aí onde a gente vai parar, tá bom? Fiquem com a gente aí.